Muito boa noite a todos. Hoje, dia 5 de agosto de 2008, vai começar aí mais um estudo de domingo. Semana passada quem teve com vocês aqui foi o professor Aliakin. Eu estava um tanto quanto adoentado, não pude participar. Então, depois aí de 2 semanas, estou de volta. E com o Ibovespa numa condição parecida com o que a gente deixou antes de sair, tá? Infelizmente, né? Ou felizmente, porque dá tempo ainda da gente correr atrás de alguma coisa, né? Então, o que acontece hoje com o Ibovespa, né? A gente tinha uma condição muito clara de suporte aqui nessa região de 52.480 pontos, que foi testada várias vezes, algumas vezes até rompida, porém o mercado acabou fechando acima dela. E tínhamos também uma linha que era uma linha de tendência de baixa, que eu traçaria nesse momento dessa forma aqui, e essa linha de tendência de baixa foi rompida. Então esse triângulo descendente que mostrava a possibilidade de rompimento, inclusive uma possibilidade mais fácil de rompimento para baixo, acabou sendo rompido para cima, tá? E aí eu acho que a gente pode se esquecer dessa linha e pensar na linha que agora incomoda a todos, que é uma linha de resistência que a gente tem aqui nessa região de 57.600 pontos. Por diversas vezes, então, o mercado bateu lá no fundo, mas se recuperou bem e está lá batendo de novo na linha de cima, que foi também a máxima de junho de 2012 e que foi testada aqui no início de julho, acabou que não teve um rompimento. E agora, de novo, a gente está bem perto dessa linha, bem perto de novo desse rompimento. Eu sou naturalmente um otimista. Toda vez que o preço chega perto do suporte, como estava 2 semanas atrás, eu penso muito mais no rompimento, porque sei que o que dá retorno financeiro realmente é a tendência. Então me posiciono para tradear um rompimento de suporte, como aconteceu há 2 semanas atrás. E nesse momento, o meu posicionamento completo é para que esse mercado consiga romper essa resistência. A gente está aí a 0,6%, 0,7% dessa resistência, para que a gente consiga ver o mercado em tendência, dessa vez aí pensando muito mais numa tendência de alta. Por que é importante a gente pensar exatamente em tendência? Porque no swing trade, né, a gente precisa do mercado em tendência nesse gráfico diário. Quando o mercado passa por apenas uma consolidação no gráfico diário, a gente precisa fazer operações muito curtas, às vezes de um dia para o outro, o que impossibilita de ganhos maiores. Fica tudo muito mais difícil, tá certo? Então é dessa forma que eu projetei o futuro, pensando nesse rompimento, e é dessa forma que andam as minhas operações. Então eu estou comprado em alguns ativos, como por exemplo o GPA3, que já rompeu o topo e está lá brincando no topo, e quem sabe pode subir um pouco mais depois disso, pensando exatamente nesse rompimento. Essa semana a gente teve rompimento, por exemplo, de CCRO3, que é uma que há muito tempo a gente fala aqui no estudo do domingo, que estava muito bonita, rompeu os R$17 já na semana anterior, ultrapassou e foi-se embora, deixou até um candle feio aqui na sexta-feira, né? Ações como o COTE 5, que também estavam fortes durante todo o mercado, e que nessa semana rompeu o topo e foi-se embora. Hipermarcas, que sexta-feira rompeu uma região muitíssimo importante, que também foi-se embora, né? Aliás, a gente percebe, portanto, que a maioria dos ativos, a grande maioria dos ativos, tem pivôs armados para alta. A grande maioria dos ativos tem condição de tendência de alta. O que segura, eventualmente, o nosso mercado são as que a gente chamava no passado, hoje em dia a gente nem usa tanto isso, mas são as que no passado a gente chamava de blue chip. São as ações mais representativas para o Ibovespa e são as ações que nesse momento mais atrapalham a nossa subida, que é exatamente ações que estão, ao contrário dessas que eu mostrei, em tendência de baixa, como por exemplo Vale 5, como por exemplo CCSNA3, tá? Que é uma das piores nesse momento, como por exemplo os bancos, que até deram uma recuperada boa. A gente fez uma boa operação, por exemplo, o BBAS lá no Trade ao Vivo, a gente comprou por R$22, ela foi a R$23,40 quase, né? R$23,50 quase, então se recuperando um pouco agora.
As construtoras, durante muito tempo também, segurando o Ibovespa, como por exemplo a RZID3, não deixava o Ibovespa subir. Nesse momento até melhor, mas aí você tem no contraponto a PDGR3 que não consegue subir, essa mais representativa. Você tem a OGXP3 que também tem dificuldade em subir. Sobe um pouquinho e depois consolida num momento de bastante alta. Você tem Petri 4 que tentou várias vezes ficar acima desses R$22 e não consegue de jeito nenhum, né? Então tem uma dificuldade enorme aqui, ou seja, as nossas blue chips, as nossas ações mais importantes, mais representativas para o Ibovespa, realmente não tem ainda condição de alta, ou não tem nesse momento uma boa condição para mostrar para a gente que é possível o rompimento daquele ponto que a gente falou do Ibov e uma chegada aí, quem sabe, a níveis de 60, 62, 64 mil pontos. Mas não só dessas ações é que é feito o mercado. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que o mercado dá. Então, nesse momento principalmente, o que está dando retorno é compra em ativos de menor liquidez, não de empresas piores, né, mas de ativos de menor liquidez, com empresas menos representativas para o Ibovespa, e que estão numa condição diferente, que estão em tendência e, portanto, dá tranquilamente para a gente tradear. Eu separei alguns ativos desses para a gente dar uma entrada, tá? Uma olhada. E são os ativos aí que durante a semana eu vou acompanhar. Bom, primeira, Ambev 4 é um ativo que já vem em tendência de alta durante muito tempo, então essa aqui a gente nunca... não precisa nem olhar o gráfico semanal que está em tendência de alta. Tem aí um pivôzinho montado com topo em 81,11. Se tivermos um rompimento, dá para pensar no stop abaixo de 77,14 para um alvo aqui em 93,03, tá? Então essa é uma ação que eu considero bem interessante. Já vem em tendência durante muito tempo. E se romper esse pivôzinho de alta, acho que dá para a gente tentar alguma coisa na compra. Depois disso, BBRK3. É uma ação que eu trado pouco, olho pouco para ela, mas ela tem uma condição de fazer um movimento altista que eu gosto bastante, que chamo de onda 3. Então, no rompimento de 6,63, com o stop abaixo de 6,12, dá para a gente tentar alguma coisa com ela, com alvo final em R$ 8,15. Depois disso, outra que eu já estou posicionado, a gente montei posição na sexta-feira, é BRML4. Ela rompeu uma consolidação de bastante tempo aqui nos 24,70, né? Para mim tem uma belíssima condição, um ativo que está rompendo topo histórico, né? Então o alvo de certa forma é o infinito, mas a gente precisa que ela, para ter uma boa relação risco-ganho, a gente precisa que ela suba aí a R$ 30,45 para que tenhamos realmente essa boa relação risco-ganho. Mais uma, BRPR3, numa condição muito semelhante, também me posicionei aí na sexta-feira. Ela tem aqui a 24,59 uma resistência, que foi a máxima de sexta-feira, um stop abaixo de 23,14, um alvo final em R$ 29,00 também, uma que eu considero bem interessante, principalmente se conseguir ficar acima desses R$ 24,60. Depois disso, mudando um pouco o setor, CEMIG 4, pode ser que sofra um pouquinho, porque a ELPL aí soltou um balanço extremamente ruim, acho que o mercado vai dar uma derrubada, né, ELPL aí, dificultando um pouco as coisas, porém, se ela se recuperar e tiver nessa semana um bom desempenho que rompa esses R$ 40,30, eu provavelmente vou tentar alguma coisa com stop abaixo de 37,63, com alvo em R$ 48,27. Depois disso, Hipermarcas, uma que também a gente se posicionou na sexta-feira, aqui no rompimento de 13,50, né, essa aqui a gente já tinha deixado start a 13,51, simplesmente porque eu acho isso aqui lindo, tá? No gráfico semanal, Hipermarcas acima desse ponto, ela tem um alvo aqui muito grande, um alvo lá para R$ 21, R$ 22,00, tá? Então, eu já me adiantei, até estou colocando aqui como uma possibilidade, mas já montamos posição no rompimento de 13,50. Ela passando dos 93, que é exatamente o topo de sexta-feira, cria de novo condição de entrada. Para quem faz swing, stop abaixo de 12,80, e para quem pensa no médio prazo, stop abaixo de R$ 12,13. Eu acho que é o stop até mais correto para ela nesse momento. É um stop maior, mas é uma operação que eu imagino que seja uma operação para um prazo maior também. Acho que ela pode ser
interessante, inclusive para quem pensa no médio prazo. MIUS 3 é outro ativo que considero muito interessante. Tem um stop aqui abaixo de 26,54 e num rompimento de 28,86. Um alvo aqui em 35,79. É uma que também durante toda essa queda do mercado se manteve muito forte. Espero que ela, se o mercado ajudar, se o mercado romper resistência, que consiga subir e chegar nesse alvo aí de 35,79. Depois, múltiplos também é uma que a gente está tradando bastante, né? Já há algum tempo. Nesse momento tem um risco até pequeno, no rompimento de 50 e 40, stop abaixo de 48,55 e alvo perto dos R$56. É outra que eu acho muito interessante. E para acabar com U, tá? Multi 3 é o próximo ativo, muitíssimo interessante na minha opinião. A gente já fez uma operação com ela não faz muito tempo, talvez já tenha sido nesse rompimento aqui de 48. Essa operação já se encerrou, mas me interessa de novo ela acima de 53,66, com stop abaixo de 50,11 e alvo aqui em R$ 64,33, tá? Depois disso, OHLB3 consolida há bastante tempo no topo, também mostrando muita força, né? Mesmo com o mercado caindo, ela se manteve aqui próxima a esse topo. Se por acaso romper esses 18,20, eu acho que tem uma bela possibilidade de alvo aqui em 22,47, com stop abaixo de 16,77. Depois uma ação que é um pouco mais agressiva, tá? Precisa aí de uma porcentagem de capital um pouco menor para fazer a operação, mas está numa condição que eu gosto bastante, armando o pivô em cima das médias móveis, muito parecido com uma que a gente falou na sexta-feira e que os alunos do Trade ao Vivo puderam acompanhar, que é a BTOW3, tá? Então montou pivô aqui em cima das médias móveis, quando rompeu 7,15 a gente falou de compra no ativo e foi, acredito eu, a melhor operação, talvez não por conta da hipermarcas, né? Mas se não foi a melhor, foi a segunda melhor operação do dia. Então, QGEP3, essa aqui acredito que é uma ação mais complicada de se operar, onde eu teria mais cuidado com quantidade de capital, mas provavelmente eu vou entrar nessa ação aí nesse rompimento de R$ 9,41, ok? E para finalizar os ativos que eu estou de olho nessa semana, a Raia Drogasil é um que sempre dá oportunidade de entrada e sempre que aparece a gente tenta pegar na operação. Stop abaixo de 22,29, comprar no rompimento de 24,03 e o alvo seria R$ 29,23, tá? Mais uma vez, para quem está com dificuldade eu não estou conseguindo hoje, tá? Infelizmente, ler o que vocês vão escrever no Facebook. Então peço para vir aqui dentro do site da Rico, né, na Home, em análises, e aí você clica em Call Matinal, vai abrir uma página onde vocês vão poder passar as suas eventuais dúvidas em relação aos ativos que a gente está falando aqui, tá ok? Então se alguém tiver algum problema e quiser escrever, perguntar mais de algum ativo, a gente pode fazer isso, porque pelo Facebook eu não estou conseguindo observar, tá? Pelo Twitter pode fazer a pergunta que a gente está vendo aqui, só pelo Facebook que hoje está complicado, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Petro 4, venda alugada diante do resultado de queda no after. André, ninguém em sã consciência esperava que a Petro soltasse um bom resultado, tá? Foi por isso que ela cai há bastante tempo, é por isso que ela cai há bastante tempo. Se a gente colocar num gráfico semanal, né, a gente percebe que ela está pronta para furar o fundo de 2011, ou seja, ela está muito mal, justamente porque se esperava um balanço ruim, tá? Agora, se esse balanço veio pior do que o mercado esperava, ou melhor do que o mercado esperava, a gente vai descobrir, tem hora e data marcada para a gente descobrir, vai ser amanhã, a partir das 10 da manhã. Aí a gente vai ver se isso aqui sobe ou se vai cair, tá certo? A princípio, pelo que me escreveram aqui no Facebook, tá? Foi um balanço terrível, é muito pior do que o mercado esperava. Então, é de se imaginar que haja não alta e queda dela amanhã, tá certo?
mas eu costumo pagar para ver, né? Então eu não vou pensar em dormir pensando em alugar Petrobras. Deixar o mercado me mostrar o caminho, né? Quem sabe amanhã amanhece com alta e a gente vai perder a noite inteira de sono pensando em venda e vai subir, né? Deixa amanhã o mercado mostrar o caminho, tá? Bom, tem mais um pedido aqui que é de SUSB 5, para dar uma olhada em SUSB 5. Essa ação eu acho muito fraca, tá? A gente já fez uma venda nela lá atrás, eu fiz outra venda no rompimento de R$4, pena que ela não caiu muito, eu estopei no 401, mas ela está muito fraca, né? Mesmo com a alta do mercado, ela não consegue subir, não consegue de jeito nenhum. Tenho certeza, isso aqui está estufado para baixo, né? Há 6 meses valia mais do que o dobro do que vale agora. Num determinado momento pode ser que consiga ganhar força e subir, tá? Mas eu não estou aí disposto a perder tempo olhando para ela, não. Por enquanto, Zé Sarda, bem fraco, tá? TIM P3, bom, é outra também que não merece muito da nossa atenção, né? Está em tendência de baixa, num mercado que é muito mais altista e caindo, né? Fez a famosa candle pega sardinha, né? Sardinhada comprando aqui porque achando que ia bombar, a abertura do dia foi a mínima do dia, caiu o dia inteiro, ou seja, está em consolidação mais perto do fundo. Então essa aqui, já que eu acho que o mercado é muito mais comprador do que vendedor, né? E também se fosse vendedor, não tem onde você fazer gerenciamento de risco. O risco desse ativo de fazer operação de venda é muito grande, né? Então realmente com essa aqui não tem o que fazer, tá? Even 3 é uma ação para quem já está comprado, tá? Ela rompeu resistência na sexta-feira, acabou voltando, mas de qualquer forma comprar agora é complicado porque os riscos são enormes, né? O stop mais perto, e nem seria o stop gráfico e sim o técnico, seria abaixo de R$ 6,38. Em compensação, a SC3, Alliance, eu estou comprado nela. Ela também não está se desenvolvendo bem não, tá? Eu comprei aqui no rompimento de 18,50. Ela chegou lá nos 19, está tentando ir, mas está ficando feia todo final do dia. Ela vai, depois volta, recua tudo, tá? Mas de qualquer forma é um ativo que eu considero interessante, stop abaixo de R$ 17,53, tá? Bom, Pomo 4 chegou muito perto do topo e não conseguiu rompê-lo, tá? Então está passando uma série de dificuldades aí. Eu não entraria agora, tá? A não ser que fizesse um candle com máxima e mínima maior, mas mesmo assim não entraria, porque se comprar 10,20 com resistência em 10,40 e depois em 10,60, né? Você tem resistências muito próximas, né? Então eu acredito que seja melhor aí a gente esperar o rompimento desse topo aqui, porque te dá alvo infinito. É muito melhor do que você entrar com alvos de 2, 3% somente. Isso é muito pouco, na minha opinião, aí, para operações swing trade, tá? Hipermarca já passou os 12,50, felizmente, tá? Pine 3. Pine 4. É um ativo bem difícil, né? Com pouca liquidez, pouquíssima liquidez. Você percebe até o gráfico de 60 minutos, não tem nem liquidez. Deixa sombras inferiores muito grandes. Isso aqui eu também não entraria de jeito nenhum. Talvez seja um ativo para quem está comprado, de repente com stop abaixo de 12,30, tá? Mas para entrar agora também não gosto não. A Anguera Educacional foi objeto de estudo em vários domingos aqui. Tinha um pivôzinho, rompeu esse pivô, subiu, rompeu o topo, deu entrada de novo. Passa por uma correção. Eu até pensei em colocá-la aí como uma das possibilidades para a semana, mas ela precisa estabilizar e ganhar força para romper o topo. Se isso acontecer, stop abaixo desse fundo que ficou aqui na sexta-feira e vamos comprar aí no rompimento, tá ok? Ideias.net, né? Teve até alguém que me chamou a atenção para essa onda 3 aqui, era uma onda 3 no gráfico de 60 minutos, mas ainda não gosto do ativo, acho que ele precisa de mais candles aí para confirmar um eventual ganho de força para ele, tá? Então eu esperaria um pouco mais para pensar em operação nesse papel, tá, Castanheira? FJTA4. Bom, essa também a gente entrou na sexta-feira. Sexta-feira foi um bom dia para entrada, né? Para quem opera pela Rico, recebeu no home broker em tempo real a entrada, né? A gente no rompimento aqui de 2,70 foi para o home broker falando exatamente dessa possibilidade.
Acho o Forja Taurus interessante, principalmente porque pegamos num ponto com risco eventualmente que eu considero, não percentual, mas por quantidade de operação, eu considero um risco pequeno. O stop está abaixo de 2,50 com alvo por volta de 3,25. Então Forja Taurus eu considero uma excelente operação. Tanto considero que estava lá no home broker da Rico, para quem usou esse home broker na sexta-feira pôde ver aí o sinal. Klabin 4, tá? Bom, a Klabin eu acho muito bonita também, poderia ter entrado aí numa das minhas preferidas para operar essa semana. Eu não sei porque não entrou, mas tem aqui ainda um topo em 9,57 que eu considero menos importante. Então acredito eu que acima desse teto de sexta-feira, tá? Dá para pensar numa entrada sem sombra de dúvidas com stop abaixo de 8,80, tá? CCRO 3 eu acho que já está bem esticado, eu não entraria de forma alguma, tá? Tá bem esticado, eu acho que eu preciso achar o ponto de saída. A gente entrou a 16,27, né? E hipermarcas eu acho que ainda dá para entrar, até porque a gente percebe nela que tem aí o que eu quero mostrar de hipermarcas para vocês, né? Eu vou até voltar a vê-la aqui, tá? Vou apagar isso aqui. A gente fala muito de pivô, né? A hipermarcas está rompendo um pivô no semanal. Quando você vai buscar aqui o próximo dificuldade de hipermarcas, o próximo topo está aqui perto dos R$22. Seria aí o alvo para hipermarcas, né? Mesma coisa de GGBR4, né? Pode eu ficar sem mão, mas ficar sem operar GGBR4 nesse rompimento de 19,30 eu não vou ficar, né? Essa aqui é uma das que eu não comentei a princípio, tá? Mas, até porque é uma ação que está bem difícil de operar, né? Mas você pode ter certeza que eu vou tentar, nem que seja com 200 papéis, porque o risco é grande, mas que eu vou tentar, eu vou. Porque é um pivô muito bonito no gráfico de 60 minutos, né? Você tem aqui a possibilidade de onda 3 com uma perna gigante de alta, tá? Com um alvo pelo menos aqui em 24,30 que sai em 29,90, tá? Então muito bonita a GGBR, assim como a hipermarcas, portanto não tenho problema nenhum em fazer uma entrada não, tá? OGXP3, Léo, Triaca, por enquanto eu não estou pensando em entrar, né? Porque o mercado está subindo, ela não está se mexendo. Pode ser que a condição gráfica dela mude a partir de amanhã, mas por enquanto não vou pensar em entrar não, tá? Bom, os Minas 3 tem uma liquidez reduzida, uma ação complicada, Rodrigo. Eu esperaria uma formação de pivô na Uzi Minas 5, tá? Bom, para quem estava tradando com a gente, com trade ao vivo na sexta-feira, a gente falou de entrada na Gafisa. Eu não gosto desse ativo, então não entrei, tá? No rompimento aqui desse pivô, primeiro rompimento foi 2,65. Para quem quis esperar um pouco, você tinha também uma dificuldade a 2,69, tá? Que é exatamente esse topo. E depois disso é céu de brigadeiro até pelo menos os R$3, tá? Então a entrada dessa aqui já foi, tá? Vender a LPL4, Felipe. LPL4 já está no ó do Borogodó, né? Já soltou um balanço terrível, já vai amanhecer provavelmente com gap de baixa, né? Você vender um ativo muito esticado para baixo é tão perigoso quanto comprar aí nesse ponto, né? Porque o risco de tomar um stop no eventual volta de mercado é muito grande, tá? A BVMF3 é outra muito bonita, né? Eu entrei umas 3 vezes em BVMF nessa subida aqui, mas não estou nela nesse momento. Me arrependo muito porque ela é uma das que, a partir de 12,40, rompe pivô com alvo lá nas 14,30. Eu não acho mais que a gente consiga uma boa entrada na BVMF, porque o risco para ela ficou muito grande. Mas para quem deseja entrar, o stop é abaixo de 11,25, tá ok? BRML eu acho uma boa entrada, até porque eu estou nela nesse momento. Ela fechou mais ou menos no preço em que eu entrei, então não tem problema nenhum em pensar em entrada nesse momento, tá? ITSA4 também é bonita, né? Rompeu esse topo aqui que era importante para ela. Tá fazendo um pivôzinho, é um pivô bem pequeno, não gosto de pivô como esse para entrada na operação. Mas eu olho, além
risco, né? Olhe muito o alvo também, né? A gente percebe que o alvo da ITSA 4 nesse ponto, opa, vamos lá. Ixi. É um alvo bom, né? Porque o topo dela já está aqui em 11,50, né? Então não teria problema em entrar nessa operação não. Acho interessante também aí a ITSA, tá ok? Vamos ver, pessoal, mais papéis aí eu posso encerrar. A BIF3. Olha, eu acho que a BIF3 deu pelo menos 3 entradas pra gente, tá? A gente deu entrada aqui nesse pivôzinho de alta quando rompeu 7,77, que era esse ponto aqui. Depois ela consolidou, deu entrada de novo quando rompeu os 8,45, 8,50. E deu entrada no rompimento do topo, que estava um pouquinho mais acima, 8,70. Nesse momento eu acho a entrada nela com risco muito grande, não tentaria, tá ok? Eu costumo falar que isso aqui é igual um cavalo que está galopando, né? Você pode até, de certa forma, pular em cima desse cavalo, tá? E conseguir parar em cima dele e ir embora junto com ele. Mas a chance de você cair e a dor que você vai sentir se você cair desse cavalo, não conseguir ficar galopando em cima dele, é muito grande também. Ou seja, quanto mais esticado está o papel, maior é a chance de correção, tá certo? Então, de repente, você vai entrar na operação e depois você vai se sentir meio babaca, né? Porque todo mundo ganhou com a operação e você entrou justamente no topo. Então, eu considero uma situação como essa que tem na BIF, uma situação onde eu perdi uma oportunidade. O que é normal no mercado. O que a gente não pode é correr risco de perder muito dinheiro. Que é o que eu acho que pode acontecer caso a gente entrar com ela nesse ponto e ela perder fundo, tá ok? JB SS3 é uma que me interessava muito na venda. A gente fez uma vela nesse rompimento aqui de 5,54, ela acabou voltando, estopando a 5,10. Teve uma bonita subida na sexta-feira, mas na verdade, aliás, a gente acompanhou durante todo o pregão. Para quem estava lá no trade ao vivo, conseguiu fazer uma boa entrada, mas não me interessa na compra para o swing trade, tá? Essa aqui realmente é focado no curto prazo, tá? Por enquanto, pelo menos, né? FR3, fertilizante Zeringer, eu acho que é a mesma situação da BIF3, já foi, quem pegou, pegou. Quem não pegou, na minha opinião, é melhor ficar de fora. Stop abaixo, para quem está aí na operação, abaixo de 15,30, tá? JSLG3, isso aqui eu nunca vi. Mas vamos lá. Putz, isso aqui não sei o que é. Tem bem pouca liquidez, a gente percebe que o gráfico de 60 minutos não ajuda muito, tá? Mas enfim, está fazendo movimentos curtos, mas um movimento de tendência de alta, de repente acima de 10,40 dá até para pensar na nova entrada, tá? PTBL3, putz, isso aí isso é mico, né? Não é, eu tô falando besteira. PTBL3, deve ser aquela Porto Belo, né? Cara, em relação a isso, o que eu digo é que a análise técnica não consegue entender comportamento desse tipo de ativo. Para esse tipo de ativo eu prefiro ficar de fora, porque eu realmente não consigo. A análise técnica é feita para gerenciar risco, né? E a gente nunca consegue gerenciar bem risco nesses ativos. Então não tem muito o que falar não, tá? Eu acho que se o mercado for um mercado de baixa, HRTP3 poderia ser uma para a gente vender, tá? Ela está prestes a furar o fundo, que é 4,70, e o stop seria acima dos R$5, tá? HGTX3 é uma que está numa situação bem complicada, né? Um gráfico feio para danar, né? Tem feito topos e fundos descendentes, mas rompeu linha de tendência. Eu sempre respeito isso, porque às vezes grandes subidas começam com o rompimento dessas linhas, tá? Eu não gosto muito desse ativo, mas confesso que acima de 41,53 ele fica interessante para tentar uma entrada com um stop abaixo de 39,05. MMXM3, penúltimo pedido aí atendido, a ser atendido. Olha, eu vou falar um pouco desse ativo. O gráfico diário eu acho pífio, tá? Porém, há que se respeitar a mesma coisa que eu falei lá agora há pouco com a HGTX3. Acho que tem um rompimento de linha de tendência. Mas esse ativo, particularmente no gráfico de 60 minutos,
tem um padrão que eu gosto bastante, tá? Eu não gosto nem de falar desse tipo de operação aqui com vocês. Isso eu gosto muito mais quando eu estou lá na sala do trade ao vivo, porque a gente se sente mais à vontade até, porque lá você está operando ao vivo, qualquer coisa que der errado você aborta a operação. E eu acho que esse ativo no rompimento 6,15 tem uma bela possibilidade de lançar uma onda belíssima para cima, acredito eu, a R$ 7,32. Esse, para quem tem principalmente tempo durante o mercado, porque isso aqui é meio doido, né? Durante o pregão ele fica meio doidinho e tal. Eu acho que poderia, inclusive, aí dar para a gente pensar numa entrada, de repente com stop abaixo aqui desse 5,97. Bem interessante aqui a MMXM3, ok? Depois disso, Cruz 3. Bom, é um ativo que, de certa forma, a gente tem que respeitar, que é um ativo que você coloca num gráfico mensal, a gente percebe que a inclinação dela é uma coisa absurda, né? Mas tem um gráfico nesse momento muito feio, tá? Até por minha culpa, né? Criou muito essas operações de corrigiu na média, a gente compra quando fizer candle com máximo e mínimo maior, e eu falo minha culpa porque eu fui um dos primeiros a falar desse tipo de operação aqui no Brasil. Mas eu já deixei de usar esse sistema há bastante tempo, porque percebo principalmente que quando o mercado não tem tendência definida no gráfico diário, o índice de erro nesse tipo de operação é muito grande. Então o Cruz 3 fez isso ontem, tá? Na sexta-feira, para quem entrou stop abaixo de 27,85, mas eu preferiria muito mais que ela passasse uma semana inteira consolidando nesses níveis e quando rompesse, desse para a gente a condição de risco pequeno em uma condição muito mais favorável. Talvez o que a gente quer, né, é a mesma coisa que fez a RADL3, ou seja, veio aqui nas médias, tá vendo? Fica aqui durante uma semana descansando e quando rompe, rompe com muito mais propriedade, com muito mais força, com muito mais vontade, tá? Então se fosse esperar alguma coisa realmente produtiva para Cruz 3, eu esperaria pelo menos mais uma semana aqui ela se resolver em relação a essa vinda até as médias, ok? Bom, mais uma vez, quero convidar vocês no dia 18 de agosto, não de julho, né? Eu vou fazer um curso sobre operações day trade para quem quiser participar. É só clicar aqui em Aprenda, tá? Do site da Rico e depois vir aqui, ó, cursos presenciais. É um curso presencial que eu vou fazer em São Paulo. Esse curso se chama Tudo que Aprendi em 9 anos do Day Trade. Você ganha como material didático um DVD, né? Um DVD duplo com 4 horas de vídeo falando sobre essas operações, que na verdade é exatamente o que eu vou explicar para vocês em 67 itens que estão distribuídos: introdução, psicologia do mercado, aspecto operacional, gerenciamento de risco, análise técnica e estratégias operacionais, tá certo? Esse curso custa R$ 538 e para quem é cliente da corretora Rico, 490, tá? Então fica o convite aí para vocês. Desejo aí uma bela semana de operações a todos. Lembrando que a gente está tradando todos os dias na sala do Trade ao Vivo. Eu, o professor Aliakin, o professor Igor, o professor Rogério e demais professores do Trade ao Vivo. Fica o convite então para vocês participarem. Um abraço para todo mundo e até o próximo domingo.